Hoje é o dia que eu mostro para vocês as minhas metas de leituras do mês de setembro. Eu gosto muito de fazer metas, nem sempre consigo cumpri-las. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu vou mostrar para vocês os 5 livros escolhidos para o mês de setembro. Sim, essa é minha meta de leitura. Isso quer dizer que eu vou ler todos esses 5 livros? Não, provavelmente não. Durante o mês eu posso mudar algum livro, eu posso deixar um de lado e pegar outro, ou eu posso não dar conta de ler os 5 livros. Mas essas são as minhas escolhas, as minhas metas para o mês de setembro. E eu quero saber quais são as suas metas, então deixe lá embaixo nos comentários quais são os livros que você pretende ler nesse mês de setembro. Além disso, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, a acionar o sininho aí para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e a compartilhar esse vídeo nas redes sociais para ajudar o Livros e Teologia. E se você puder, clique lá embaixo no botão Seja Membro e faça parte do Concílio Livros e Teologia. Vamos parar de enrolação e vamos embora para os livros escolhidos para setembro. A minha primeira escolha para o mês de setembro é o livro Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis, da Thomas Nelson Brasil. Sim, eu sei que o nome dele é C.S. Lewis, mas eu vou sempre dizer C.S. Lewis porque desde pequeno eu falo C.S. Lewis. Muita gente também fala C.S. Lewis e eu me acostumei com isso. Então você aí que se incomoda, dá uma relevada porque vai ficar C.S. Lewis mesmo. Estamos aqui com a segunda coleção que a Thomas Nelson Brasil trouxe para nós. Ela tem aquela coleçãozinha maior que tem Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Os Quatro Amores, e temos essa coleçãozinha de livretos menores aqui. Inclusive eu tenho os outros aqui, os outros dois, que é Como Ser Cristão e Como Orar, ok? Essas coletâneas de artigos do C.S. Lewis. Nesse livro aqui, então, nós vamos ter uma coletânea de artigos sobre leitor e sobre leitura. Temos aqui o poder, a importância e a alegria de uma vida dedicada aos livros. Escrito por ninguém mais, ninguém menos do que C.S. Lewis. C.S. Lewis vai pegar na sua mãozinha e vai falar: vem cá, leitor, deixa eu te falar algumas coisas importantes sobre leitura. Esse livro é dividido em 2 partes. Na primeira parte nós temos a arte e o prazer da leitura, em que o C.S. Lewis vai tratar temas como saber se você é um leitor verdadeiro. Inclusive tem um vídeo do Pedro Pamplona lá do canal Review só sobre esse artigo. Dá uma olhadinha lá, eu vou deixar o link do vídeo também lá embaixo na descrição e no primeiro comentário para você ver. Achei interessantíssimo quais são as marcas de um verdadeiro leitor que o C.S. Lewis colocou nesse artigo. Nessa primeira parte ainda vamos ter em defesa da leitura de livros antigos. C.S. Lewis vai escrever um artigo inteiro para falar para você que é importante sim ler livros antigos. Temos ainda sobre a sensação de encontrar um autor preferido pela primeira vez. C.S. Lewis vai escrever um artigo aqui falando a respeito daquela sensação boa de quando você lê um livro e você percebe que aquele autor vai se tornar um autor preferido. Você lê o primeiro livro dele e você já sabe: esse cara vai se tornar muito bom e muito relevante na minha vida. Isso aconteceu comigo com Timothy Keller no livro Deuses Falsos. Foi o primeiro livro que eu li dele e quando eu terminei de ler esse livro, eu tinha certeza que o Timothy Keller ia se tornar um dos meus autores preferidos. Na segunda parte, nós vamos ter reflexões sobre a prática da leitura. E aí, ele vai falar, por exemplo, sobre estar em dias com as tendências literárias, sobre os arrogantes literários e vai também tecer diversos artigos sobre autores famosos, como por exemplo Jane Austen, Alexandre Dumas e Shakespeare, além de Tolstói. Bem, nós temos aqui um livro escrito por C.S. Lewis sobre livros, sobre leitura. Não dá para perder. Se você gosta mesmo de ler, não dá para perder um livro desse. É por isso que ele é um lançamento e já passou na fila de muitos outros, né? Se adiantou e no mês de setembro eu vou ler esse livro. O livro tem 176 páginas e está sem avaliação no Scoob. Quem sabe eu não seja o primeiro a avaliar. Ficou interessado? O link vai estar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Como eu estou empolgado para ler esse livro. A minha segunda escolha de leitura para o mês de setembro é para calar a boca dos opositores. Uma gentinha aí que fica falando que quando me indica livro, eu só leio depois de 2 anos. Então, para calar a boca dessas pessoas que ficam me difamando aí nas lives e nesses outros cenários em redes sociais, eu vou ler esse livro no mês de setembro.
E eu estou falando do livro Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges, da editora Vida Nova. Livro originalmente publicado em 2007, a editora Vida Nova trouxe para nós agora em 2012. Eu tive ótimas experiências com Jerry Bridges no livro Em Busca da Santidade, lá pela editora Monergismo. Que livro fantástico! Eu fiz uma live com a Bruna a respeito desse livro. Eu vou deixar lá embaixo o link dessa live, onde muita gente elogiou a live, não porque eu e a Bruna somos bons, mas porque o livro é muito bom. Então, o livro é fantástico do Jerry Bridges, se tornou um dos meus autores prediletos. Lembra que eu disse ali, na vez passada, quando eu terminei de ler Em Busca da Santidade, eu sabia que o Jerry Bridges ia se tornar também um autor importante para mim. E aqui nós temos um livraço dele, indicado pela Renata Cortes, que fica me difamando por aí, mas também indicado muito pela Neiva. A Neiva, numa das nossas lives, pediu, suplicou para que esse livro fosse lido. Então está aqui Neiva, está aqui Renata Cortes. Renata, tô calando a sua boca, vou ler ele agora. Chegou no mês passado, já vai entrar na leitura de setembro, porque aqui é assim, indicou eu já leio, entendeu? Indicou eu já leio logo depois, é assim que funciona as coisas aqui nesse canal. Muito bem, eu já falei um pouquinho desse livro quando eu fiz o vídeo de recebidos, mas vou relembrar sobre o que se trata. Nesse livro nós vamos ter o Jerry Bridges falando de pecados que eu e você vamos nos acostumando com eles. Sabe, aqueles pecados que hoje, se a gente parar para pensar, a gente nem acha que é pecado, é no máximo um equívoco, no máximo um erro. Pois bem, Jerry Bridges vai colocar o dedo na ferida e vai falar: não, senhor, continua sendo pecado, porque a palavra de Deus é imutável. Se era pecado antes, continua sendo pecado agora. O livro também é basicamente dividido em duas partes. Na primeira parte, nós temos o Jerry Bridges falando sobre a gravidade do pecado e como nós devemos tratar com ele. Nessa primeira parte, nós vamos ter capítulos como Malignidade do Pecado e A Cura do Pecado. Já na segunda parte, aí o Jerry Bridges vai colocar o dedinho na ferida e vai indicar aqueles pecados que eu e você aceitamos numa boa, que nós achamos que está normal, afinal a sociedade aceita, todo mundo tem, então não tem problema nós termos também. Ele vai falar sobre ansiedade e frustração, sobre insatisfação, gratidão, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, mundanismo, todos esses pecados que eu e você muitas vezes estamos aceitando nas nossas vidas e que não deveríamos aceitar. Jerry Bridges tem uma escrita maravilhosa. Estou realmente muito empolgado para ler esse livro, até por causa das fortes indicações da Renata, da Neiva e de outras pessoas. Então está aqui no mês de setembro, leremos Pecados Intocáveis do Jerry Bridges. O livro tem 176 páginas e está avaliado em 4,6 estrelas no Scoob. Ficou interessado? O link para a compra está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. O próximo livro escolhido para ler no mês de setembro é um livrinho um pouco estranho. Então, Pablo, por favor, toque aí a sirene de material radioativo sendo espalhado na atmosfera, porque tem muito cristão que imagina que esse material é meio radioativo, sabe? Que tem tipo demônio dentro dele, que se você tocar, automaticamente o demônio vai passar para a sua corrente sanguínea. Toque aí a sirene. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Bem, está avisado, estou mostrando um livro que não é um livro cristão e é um livro de terror. Estou falando de Salem, do Stephen King, da Suma das Letras. Eu gosto muito de Stephen King, já li muita coisa do Stephen King, mas agora estou lendo em ordem cronológica. Isso mesmo, estou lendo todos os livros em ordem cronológica do Stephen King. Esse é apenas o segundo. Foi publicado em 1975. O primeiro foi Carrie, que eu li no mês passado, e agora esse é o segundo livro. Eu vou ler tudo em ordem cronológica. Só no Brasil, se não me engano, tem 60 livros publicados do Stephen King. E ele tem muito mais publicado lá fora. Então, é uma tarefa árdua, mas que eu não tenho pressa. Eu gosto muito de ler esse tipo de livro. Por incrível que pareça, me relaxa. Então, quando eu quero ler um livro assim para me divertir, normalmente eu pego um livrinho do Stephen Hay. Esse é um livro muito indicado por um canal que eu gosto bastante, chamado O Navegando, ou Navegando, acho que é só Navegando. É um canal que eu gosto muito, o cara fala muito sobre Stephen King e ele coloca esse livro como um dos melhores livros do Stephen King. Então realmente estou ansioso para ler esse livro. É uma história baseada em um outro livro clássico, que é o Drácula, de Bram Stoker. É uma história de vampiro.
3 forasteiros chegam numa cidade chamada Jerusalém Lot e coisas sinistras começam a acontecer. E se tem uma coisa que o Stephen King sabe fazer, é falar sobre coisas sinistras. Então eu estou muito empolgado, assim, com bastante expectativa para ler esse livro. O livro tem 464 páginas, está avaliado em 4.3 estrelas no Scoob. E se você assim é um pouquinho estranho como eu e quiser comprar esse livro também para você ler, o link vai estar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Pronto, voltamos agora para o caminho da luz e vamos continuar lendo. Minha quarta escolha para o mês de setembro é o livro O que você precisa saber sobre batalha espiritual, do Augusto Nicodemos, da editora Cultura Cristã. Escrito originalmente em 1997, é tido por muitos como o melhor material sobre batalha espiritual que existe. E eu não estou falando que existe em português. Muitas pessoas consideram esse o melhor material sobre batalha espiritual ever, ou seja, em todas as línguas, batendo até os americanos, os materiais sobre batalha espiritual escrito por pastores americanos, que normalmente a gente sempre gosta mais de ler, coisa americana e tal, mas graças a Deus nós temos tido muitos bons autores aqui no Brasil. Então vai sair mais um livro aí do Emílio Garofalo Neto, Jonas Madureira, Heber Campos Júnior, o Augusto Nicodemos, o pastor Leandro Peixoto agora também publicando seus livros. Tem muita coisa boa nacional. Então, graças a Deus, estamos bem supridos nessas áreas. Principalmente literatura cristã, nós estamos muito bem supridos. Esse livro já está na 7ª edição, para você ter uma ideia. Nesse livro aqui, nós vamos ter o tio Nico nos dando um curso sobre batalha espiritual. E ele vai, então, traçar ali os fundamentos e vai nos levando, pegar na nossa mãozinha e nos levando através dos textos bíblicos que falam a respeito de batalha espiritual. O livro é basicamente dividido em 4 partes. Na primeira parte, o tio Nico vai falar que existe sim uma batalha espiritual e nós estamos no meio dela. Ele não vai negar a questão da batalha espiritual. Ele vai falar, sim, existe uma batalha espiritual e nós vivemos no meio dela. Mas já na segunda parte, ele vai nos traçar a origem, o desenvolvimento e os problemas que existem sobre o movimento de batalha espiritual. Vai falar, olha, existe uma batalha espiritual, nós estamos no meio dela, mas a resposta não é essa que o movimento de batalha espiritual está dando. Eles estão interpretando os textos da Bíblia equivocadamente. E aí na terceira parte ele vai fazer exatamente isso, vai pegar os textos da Bíblia que falam sobre batalha espiritual e vai exercer ali aquela sua metodologia ortodoxa, vai colocar o texto dentro do contexto e nos explicar realmente como se dá essa batalha espiritual, desfazendo esse misticismo que existe por aí. Por último, ele vai falar sobre objetos abençoadores e amaldiçoadores. Será que existe realmente um objeto que pode nos abençoar? Será que os óleos ungidos da tribo de Levi pode nos ajudar na batalha espiritual? Será que realmente eu pegar um objeto amaldiçoado, como muitos acham, por exemplo, esse livro, será que os demônios estão passando na minha corrente sanguínea só porque eu peguei num objeto amaldiçoado? Esse tipo de coisa. Então, nessa última parte, ele vai falar sobre esses objetos abençoadores e amaldiçoadores. O livro tem 176 páginas e está avaliado em 4.4 estrelas no Scoob. O link para a compra está na descrição e no primeiro comentário. E como eu quero ler esse livro no mês de setembro, eu quero fazer um estudo e com certeza vai ter resenha no canal a respeito desse livro aqui. Aguardem e eu espero que vocês estejam ansiosos também para ler um livro como esse. A minha última escolha para o mês de setembro, o 5º livro que eu desejo ler no mês de setembro é uma HQ. Eu estou falando de Persépolis, da Marjane Satrapi, da Quadrinhos na Companhia, um selo da editora Companhia das Letras. Essa é uma HQ que muita gente gosta. Na verdade, eu nunca vi ninguém falar mal dessa HQ. Nunca vi ninguém falar assim, é mais ou menos. Todo mundo que lê essa HQ coloca como uma das melhores HQs que já leu na vida, incluindo a grande Tatiana Feltrin. E eu já tinha ela há algum tempo aqui na minha estante, então vou ler ela agora no mês de setembro, porque realmente eu fui pesquisar a respeito de resenhas dessa HQ e é só rasgação de seda. Todo mundo falando que é fantástico, é muito bom, e eu tendo ela aqui na minha estante e ainda não li. Vou solucionar esse erro agora no mês de setembro. Nessa HQ nós vamos ter a história real de uma menina de 10 anos que vive ali na Revolução Iraniana. Bem no meio, quando estourou a Revolução Iraniana, ela estava ali, uma menina de 10 anos, você imagina o olhar dessa menina para as mudanças que houve. Como, por exemplo,
a implantação do regime fundamentalista xiita, a obrigatoriedade do uso do véu. Tudo isso acontecendo e essa menina de 10 anos vai nos contar as suas impressões. Eu gosto muito de livro que tem essa pegada do olhar infantil sobre aspectos de assuntos complexos. Então, sabe, o olhar infantil sobre a Segunda Guerra Mundial, o olhar infantil sobre a Primeira Guerra Mundial, pessoas que viveram isso, eu acho que esse olhar infantil, ele descomplica muita coisa, sabe? Ele consegue colocar muita coisa sem muita complexidade. É realmente ali só o que ela está vendo, o que ela está sentindo. Eu gosto muito desse tipo de livro. Dizem que a HQ é formidável, ela é toda em preto e branco. Bem, vocês vão estar vendo aí no vídeo de edição, que já deve ter passado, inclusive. Realmente é um livraço. Eu fiquei perplexo com a quantidade de rasgação de seda que os booktubers têm a respeito dessa HQ. Nesse volume aqui nós temos a tradução completa dos 4 volumes. Isso porque lá, originalmente, ela foi publicada em fascículos nos anos de 2000 a 2003. A editora Quadrinhos na CIA trouxe para nós em 2017 completinho. Pois bem, estou realmente na expectativa de se tornar uma das minhas melhores HQs que eu já li. O livro tem 352 páginas, está avaliado em 4.6 estrelas no Scoob. Mais uma vez, ficou interessado nessa HQ? O link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Pois bem, pessoal, essas foram as minhas escolhas para o mês de setembro. Quais são as suas escolhas? Deixe lá embaixo nos comentários a lista de livros que você quer ler no mês de setembro. Não saia sem deixar o seu joinha, porque ajuda na divulgação do canal. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.